queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula de número 27 do sexto ano. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos caderno, caneta, tudo que vocês tudo que vocês possam ir anotando ao longo da nossa aula, que isso vai ajudá-los a responder as atividades mais tarde e também ajuda a fixar e a entender melhor o conteúdo. Esse exercício de vocês ouvirem, escreverem, dar uma pausa, escreve, isso ajuda a fixar mais o conteúdo também. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre as unidades de relevo, lembrando que a gente já teve, aulas anteriores, hoje é a nossa terceira aula sobre o assunto, e hoje nós vamos continuar e vamos falar sobre a planície. Então, esse é o nosso objetivo hoje, identificar a forma de relevo planície, identificar e entender, essa forma de relevo. Então, só relembrando um pouco, das nossas aulas anteriores, para que vocês possam se localizar. Nas aulas anteriores, a gente viu o que é o relevo, ele se divide em 4 principais formas, que a gente pode conhecer, que são as montanhas, que nós já vimos, os planaltos, que nós também já vimos, planícies e depressões. E hoje, nós vamos ver aqui a unidade de relevo planície, ok? As planícies, então. Planície, é uma unidade de relevo que ela é caracterizada por possuir paisagens geralmente mais planas, pouco acidentadas e localizadas em regiões com altitudes mais baixas, ok? Estando geralmente próximas ali ao nível do mar, não ultrapassando 200 metros. Lembrando que nós já vimos a diferença entre altitude e altura, A altitude sempre está em relação ao nível do mar, O nível do mar é a base e a altura é a altura do solo, aqui do chão até aqui. Então, a minha altura é essa, Eu tenho 1,58 m e a altitude é em relação ao nível do mar. Então, a altitude que nós estamos aqui na nossa cidade é em relação ao nível do mar, ok? Então, de acordo com a estrutura geológica da Terra, as planícies elas possuem origem sedimentar, ou seja, elas estão localizadas em bacias sedimentares de origem mais recente. Então, aqui, agora esse ponto é bem importante que vocês gravem, que vocês prestem atenção. Estar localizado nessas áreas ali de bacia sedimentar significa que os processos de acúmulo dos sedimentos, eles superam os processos de erosão. Então, essa é a principal diferença entre planície e planalto. Lembrem que os planaltos, eles têm um processo de erosão maior do que de sedimentação. O processo de erosão está acontecendo de uma forma intensa nos planaltos. Já as planícies, elas recebem esse acúmulo de sedimentação. Então, o acúmulo de sedimento supera os processos de erosão nas planícies. Essa é a principal diferença entre um e outro e é isso que eu quero que vocês gravem. Então, como as planícies elas estão situadas nessas regiões de mais baixa altitude, há bastante depósito de sedimentos, que são provenientes de desgaste ali das rochas vizinhas, menos a ação dos processos erosivos. As rochas predominantes nesse tipo de relevo são, por conta desses processos sedimentares, as rochas sedimentares, então. Então, aqui, estruturas geológicas do Brasil. Vocês lembram? Esse mapinha sempre vai aparecer justamente porque ele é importante para a localização desses tipos de relevo, porque leva em conta a estrutura geológica do nosso país. Então, aqui, estrutura geológica, nós estamos vendo aqui as planícies, onde elas ocorrem nas bacias sedimentares. Então, onde que elas estão? Bacias sedimentares é o que nós temos em azul, Então, nessas regiões aqui, a gente vai ter o predomínio das planícies. A classificação. Assim como as outras unidades de relevo, a gente tem classificação aqui para as planícies também. As planícies, de modo geral, elas podem ser classificadas em 3 tipos. Planícies aluviais ou fluviais, que são o quê?
são formadas pelo depósito de sedimentos transportados pelos rios. Então, sempre que a gente falar de fluvial, aluvial, a gente está falando, né, em relação aqui aos rios, é sempre em relação a rios. Então, essas aqui é pelo depósito, né, pelos sedimentos de rios, que são transportados pelos rios. A gente tem as planícies lacustres, são formadas quando o acúmulo de sedimentos em lagos, então aqui, ó. E a gente tem também as planícies costeiras, que são formadas pelo transporte de sedimento por meio das águas marinhas. Então, é em relação, né, à localização ali. Algumas são as próximas aqui, ó, de rios, que vão formar esse tipo de paisagem aqui, ó. Vocês podem ver que são áreas planas, né? E devido a esse acúmulo de sedimentos ali pelo transporte de rios, a gente vê a presença dos rios aqui em uma estrutura mais plana. Aqui a gente tem a presença dos lagos, planícies lacustres, e aqui as costeiras, né, em relação ao trabalho do mar em trazer esses sedimentos. As áreas de planície, geralmente, elas se encontram cercadas por áreas de maior nível altimétrico, que são as áreas de maior altitude. Essas áreas mais altas, elas vão sofrer os processos de erosão, né, de intemperismo ali, e, consequentemente, essas áreas vão fornecer os sedimentos para as áreas mais baixas, originando, assim, as planícies. Então, todas as planícies, elas vão se formar dessa forma, não importando, né, se elas são aqui em relação a rios, lagos ou mar. Então, sempre vai ter uma área mais alta em volta, né? Em algum dos lados a gente vai ter uma área que é mais alta. Essa área vai sofrer sedimentação, esses sedimentos eles vão cair na planície e aí a ação de algum desses agentes ali da água vai levar esses sedimentos para essa planície, a formando. Então, por isso, as planícies elas são consideradas formas de relevo em construção, diferente dos planaltos, que são considerados relevos em destruição, ok? Mais uma vez a diferença entre planície e planalto. A planície, ela vai receber sedimentos e o planalto, né, ele vai sofrer os processos de erosão. No Brasil, quais as planícies, né, que a gente consegue identificar aqui dentro do nosso país? Destacam-se aqui no Brasil duas grandes planícies, a amazônica e a planície do Pantanal. A planície litorânea, né, ela também é encontrada aqui, mas as mais conhecidas, as maiores, são a planície amazônica e a do Pantanal. A do Pantanal, né, compreende os territórios, né, dos estados do Mato Grosso do Sul. Então, aqui, ó, essa planície está entre os planaltos central e meridional. Então, de onde que vem os sedimentos para essa planície do Pantanal? Desses planaltos que estão em volta ali, de onde ela está localizada em torno, né, de áreas mais elevadas, que são esses planaltos. Então, são esses planaltos que geram os sedimentos para a planície do Pantanal. Como é banhado, né, pelo rio Paraguai e pelos seus afluentes, é inundada anualmente por ocasião de enchentes, quando, né, esse vasto lençol aquático recobre quase toda a região. É uma das maiores planícies alagáveis do mundo. Então, o processo de deposição desses sedimentos ocorre dessa forma. Os planaltos, eles são erodidos, né, levando esses sedimentos, eles descem, e a partir do momento que o rio ali, ele fornece, né, esse transporte via água ali, esse sedimento ele é todo depositado nessa região ali. Então, a planície do Pantanal funciona dessa forma, né, a dinâmica ali de deposição. Então, aqui, né, um lugar lindíssimo, né, gente? Se vocês tiverem mais interesse em olhar como é, pesquisem, coloquem, joguem ali no Google, planície do Pantanal. Vocês vão ver bastante fotos, é um lugar realmente muito bonito. E a gente tem depois a planície amazônica. Ela está situada na região norte do Brasil. A planície amazônica, ela se encontra em meio a áreas de alto nível altimétrico. Ao seu redor, né, existem planaltos. Então, mais uma vez, esses planaltos, eles sofrem o processo de erosão, né, levando sedimentos para baixo, para a área da planície ali. Essa planície, ela margeia o rio Amazonas, né, e os afluentes ali do rio Amazonas, e tem altitudes entre 100 e 200 metros, né, do nível do mar.
Devido a essa sua localização, os processos erosivos eles se sobrepõem, né, aos de sedimentação. Então, os locais em que a planície amazônica ela ocorre, ela sempre vai margear o rio ali, ok? A gente tem áreas mais altas ainda do que áreas mais baixas. Porém, né, então nessas áreas mais baixas é esse processo que ocorre, né, de sedimentação das áreas mais altas para as mais baixas. Assim, né, foram os processos de erosão, se sobrepõem de sedimentação, o que não é característico, né, nessas áreas de planície. Assim, foram consideradas planícies apenas as áreas que margeiam o curso dos grandes rios. Então, por isso que a gente vê, na Amazônia a gente tem áreas de planalto, então é certo, a gente tem planaltos, áreas mais altas ali naquela região, e margeando ali o rio a gente tem essas áreas de planície, onde os sedimentos eles são levados pelo rio. Então aqui, ó, a planície amazônica, né, o trabalho é feito pelo rio aqui. A gente pode ver que é uma planície por quê? É uma área plana, né, a gente não vê, como no planalto, né, que ele é irregular, a planície não, ela, por isso o nome é uma área plana. Aqui de novo, ó, no Brasil, a gente tem aqui, ó, planícies, terras baixas da Amazônia, aqui, ó. E ela está circundada pelos dois planaltos aqui, ó. Planalto das Guianas e Planalto Central. Assim como a planície do Pantanal, aqui, ó. Planalto Central e Planalto Meridional. Então, a planície, ela sempre vai ser margeada por áreas mais altas. Ela vai ter áreas mais altas ao entorno e essas áreas vão sofrer os processos, né, de erosão e as planícies vão receber os processos de sedimentação, né, via daí rios, via, como a gente viu ali, litoral. Então, assim que ocorre. As principais planícies no mundo, daí, são exemplo, né, de planícies no mundo. A Grande Planície, né, no continente europeu, a planície da Bacia do Congo, no continente africano, planície da Austrália, na Oceania, grandes planícies nos Estados Unidos, a planície mesopotâmica, no continente asiático. Essa planície que foi bem importante para o início, né, da civilização. Nas aulas de história, né, vocês viram ali essa região da planície da Mesopotâmia, que foi onde grandes civilizações se formaram. Então, essa planície foi bem importante, né, o trabalho do rio ali, justamente com essa deposição de sedimentos, eram levados, então fazia com que aquela área fosse mais fértil, ainda é, né? A gente tem a planície do Pantanal e da Amazônia, aqui, né, no Brasil, destaques na América do Sul. Então, essas são as principais no mundo, né, mais conhecidas, as que mais chamam a atenção. Deem uma olhadinha também depois, deem uma pesquisada para vocês verem. Até essa planície aqui da Bacia do Congo, quando a gente coloca no Google, ela é muito parecida com a planície amazônica, com a região amazônica. Ela é bem exuberante. O homem e as planícies. A questão das planícies, as regiões onde se localizam essa forma de relevo, elas costumam ser bastante receptivas para as atividades humanas, né? O que isso quer dizer? Elas não oferecem, né, grandes obstáculos ao desenvolvimento de práticas produtivas. Por quê, professora? Por que vocês acham? Comparando uma planície com um planalto, o que a planície ela facilita em relação ao planalto? A planície é uma área plana, né? Ela não vai ter um relevo acidentado, então não é necessário transpor esse relevo, né? Essa questão da deposição dos sedimentos faz com que aquele solo ele seja mais fértil. Então é mais fácil com que uma civilização, né, um povo, ele se instale próximo de planícies. Por que as grandes civilizações sempre se instalaram, né, essa questão de reunião de pessoas ali no início, né, de comunidades, ela normalmente procura margear os rios, justamente por isso, são áreas, você tem a água, né, a água é necessário para que você sobreviva e você tenha, né, a sobrevivência de outros seres vivos ali, e também por essa questão de ser, né, uma área de planície, ela vai ser uma região mais fértil. Só que existe um problema também nessa situação. O grande problema nas habitações nessas áreas é que parte delas se localiza no leito maior dos rios. Uma zona nas áreas, né, de drenagem que só é ocupada pela área fluvial em alguns períodos. As populações ocupam essas áreas e acabam sofrendo futuramente com inundações. Não entendi nada, professora, me explica o que é isso. Então aqui, ó,
um exemplo para vocês. A gente tem, né, o leito do rio. Em períodos existe uma maior chuva, uma maior drenagem desse rio. Ele vai receber um maior volume de água. O que vai acontecer? Esse leito vai aumentar. E as pessoas já construíram ao entorno desse leito. Então, aqui elas vão sofrer com a inundação. Então, os leitos dos rios, eles têm uma dinâmica própria, uma dinâmica natural. Com mais chuva, ele se alarga, com menos chuva, ele fica mais estreito, vai, né, para o seu curso normal. E quando existe esse acúmulo de água, esse acúmulo de chuva, né, desse volume de água, ele vai se alargar e vai ocorrer essa inundação, que a gente chama de planície de inundação. Então, as planícies, elas facilitam, né, as ocupações humanas, mas ao mesmo tempo que o homem não entende, né, a partir do momento que o homem ele não entende essa dinâmica, ele pode sofrer, né, com a ação da natureza. É isso, gente, então, para a nossa aula de hoje, referente às planícies, foi isso. Não deixem, né, de revisar as aulas anteriores, porque é um tema que eles se ligam um no outro, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver a última das nossas unidades de relevo. Não deixem de fazer as suas atividades, ok? Não deixem de fazer as pesquisas que eu falei para vocês verem as imagens. Busquem, né, mais conhecimento, além disso que a gente está conversando aqui. Sempre queiram aprender mais. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!